Primeiramente, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Conversa com o Autor. Eu sou o Bruno do Amaral Crispim, sou pesquisador do Lecogem, e hoje nós estamos com a Juliana Mironvani. Ela é a autora principal do artigo publicado na PLOS ONE em 2018. Esse artigo se trata sobre a mistura do LCC, que é o líquido da casca da castanha do caju, com o óleo de mamona, como um eficiente larvicida contra o Aedes aegypti, e esse produto não altera o desenvolvimento embriofetal, reprodutivo e nem a integridade do DNA no ensaio que foi realizado pelos autores. A nossa conversa funciona em duas etapas, sendo que na primeira etapa o Felipe Mendes Merey vai realizar a apresentação desse artigo, e num segundo momento fica aberto aos questionamentos, tanto para o Felipe, que está realizando a apresentação, quanto para a Juliana, principalmente para a Juliana, que está aqui conosco, né, e possa tirar um pouco mais as dúvidas relacionadas ao artigo. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Juliana conosco, por ter se disponibilizado de tempo para estar aqui hoje. E durante a apresentação, ou no final da apresentação, vocês podem se inscrever para realizar os questionamentos pelo chat, e o Felipe vai realizar essa mediação relacionada a essas discussões, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela participação de todos, e a palavra está com o Felipe. Ok, vou apresentar aqui. Vocês só me dão um feedback, por favor, se está certinho a apresentação. Sim, está tudo ok. Tá tudo ok? Ok, vou começar então. Bom, primeiramente, bom dia a todos, em especial a doutora Juliana, por ter aceitado estar conosco hoje aqui nessa reunião com o Lecogem. Eu me chamo Felipe Mendes Merey, eu sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da UFGD, e hoje eu vou estar fazendo a apresentação do artigo científico intitulado A mistura do líquido da casca da castanha de caju com óleo de mamona resulta em um eficiente larvicida contra Aedes aegypti, que não altera o desenvolvimento embriofetal, o desempenho reprodutivo ou a integridade do DNA. Essa é a capa de rosto do artigo. Esse artigo ele foi publicado no ano de 2018 na PLOS ONE, que é uma revista científica que possui como fator de impacto 2,74. A primeira autora principal que está presente hoje conosco é a doutora Juliana Vani. Uma breve apresentação. A doutora Juliana ela é graduada em Ciências Biológicas, ela possui mestrado em Farmácia pela UFMS e possui doutorado em Saúde e Desenvolvimento da região Centro-Oeste, com área de concentração em Saúde e Tecnologia, também da UFMS. Ela possui experiência em genotoxicidade, teratogenicidade, ensaios larvicidas, monitoramento humano e endemias, que são assuntos bastante relacionados com o artigo em questão que vai ser apresentado hoje. Bom, o Aedes aegypti e o Aedes albopicus são insetos vetores responsáveis pela transmissão de diversas arboviroses. Dentre elas, pode-se destacar a dengue, a chikungunya e a zika. Essas arboviroses, essas doenças, né, causadas por esses arbovírus, elas são grandes problemas de saúde pública no nosso país, porque aqui no Brasil elas são consideradas epidemias, devido ao grande número de casos e extensão em quase todo o território brasileiro. Alguns dados mais específicos sobre a dengue mostra que em 2016 foram registrados quase 1,5 milhão de casos notificados e mais de 500 mortes causadas por essa doença. Eu fiz uma atualização só em relação ao período já pós-publicação, né, levando em consideração que o artigo foi publicado em 2018. Em 2020, foram registrados quase 1 milhão de casos de dengue e 541 mortes, levando em consideração que ano passado, né, que teve o nosso país, como todo mundo, na verdade, foi afetado pela pandemia do coronavírus, então pode ser que muitos casos não tenham nem sido notificados ou devido à similaridade de sintomas ter sido notificados de forma errônea, então esse número pode ser ainda maior. A chikungunya, em 2016, foram registrados mais de 216 mil casos
e em 2020, pouco mais de 80 mil casos, gerando 26 mortes. E a Zika, o primeiro caso de Zika registrado no Brasil foi em 2015, quando teve um surto no Nordeste do nosso país, com mais de 1.200 casos de Zika vírus, e desses casos nasceram mais de 739 bebês com microcefalia. Isso foi bastante repercutido na época, porque a microcefalia é um dos sintomas, né, um dos efeitos mais graves já da doença, devido a ser tão severo com os indivíduos. E uma atualização também dos dados de Zika, em 2020, ano passado, foram registrados mais de 7 mil casos. E a microcefalia, né, é uma doença, é uma má formação congênita relacionada ao tamanho mesmo da cabeça, e isso afeta o desenvolvimento do indivíduo. Bom, então, as estratégias para controle desses insetos vetores que transmitem todas essas arboviroses é principalmente destinado ao controle químico. Dentro desses controle químico, existem os larvicidas, né, sintéticos, como o diflubenzuron e o piriproxifeno. Porém, apesar de ser efetivo no combate das larvas, esses larvicidas sintéticos, eles não são específicos, somente para essas espécies de vetores. Então, eles têm um efeito negativo no meio ambiente, e como um todo, e também na saúde humana, porque existem estudos que mostram que esses compostos eles podem causar instabilidade genética, ocasionando até mesmo doenças crônicas em seres humanos, dentre todas as outras espécies no meio ambiente que podem ser afetadas, né? Mas nos seres humanos, aí tem a questão do câncer, que é uma doença que pode ser ocasionada devido a essa questão de instabilidade genética ocasionada por esses compostos. Então, nesse sentido, de melhorar a qualidade do combate desses vetores sem afetar tanto a saúde do ser humano e do meio ambiente de forma geral, tem os princípios da química verde, né, que busca compostos naturais e menos agressivos para o meio ambiente. Então, seriam produtos mais direcionados ao combate só de vetores, afetando somente esses insetos, e não as pessoas de forma geral. Então, nesse sentido, destaca-se o líquido da casca da castanha de caju, que é o LCC, que existem estudos já que mostram a atividade larvicida desse composto natural. Esse composto ele é obtido da casca mesmo da castanha do caju. O LCC, diferente do LCC técnico, que é bastante discutido aqui no nosso grupo de pesquisa, o modo de extração dele é diferenciado, mas por eles possuírem os constituintes isolados muito similar ao LCCT, ele também possui efeito larvicida. E esses constituintes isolados são principalmente o cardanol e o cardol, que possuem esses efeitos larvicidas sobre essas larvas. Alguns estudos mostram, né, a concentração letal desses compostos isolados em larvas de Aedes aegypti, mostrando que o cardol tem uma atividade mais tóxica do que o cardanol, que seria o outro composto. Entretanto, esses produtos apresentam uma problemática na sua aplicação, uma vez que essas larvas elas vivem em ambiente aquático e eles são hidrofóbicos, então impossibilita, né, a utilização direta nesses focos. Dessa maneira, visando a melhoria, na verdade, visando a aplicação desse produto e viabilização, foi patenteado e produzido um composto que leva como base a mistura do óleo de mamona com o LCC, onde foi realizada a saponificação, que seria a produção, né, de sabão a partir dessa mistura, e esse produto foi intitulado tensoativo do líquido da casca da castanha de caju, TALCC20. Foi observado, então, na produção dessa patente, que esse produto ele potencializou a atividade larvicida do composto anteriormente estudado isolado, né, que seria o LCC, e possibilitou a solubilidade. E uma vez que ele possibilita a solubilidade, ele possibilita também a aplicação. Entretanto, ainda são necessários mais estudos, né, principalmente visando a segurança do ser humano e ambiental, naquele sentido de saber a especificidade da atuação do produto. Então, nesse sentido, esse artigo teve como objetivo avaliar os efeitos do TALCC20 na mortalidade de larvas de Aedes aegypti da linhagem Rockefeller, que seria uma linhagem de laboratório, e os efeitos desse composto
no desempenho reprodutivo, desenvolvimento embrionário e estabilidade genética em camundongos suíços. Dessa forma, inicialmente, a casca da castanha de caju ela foi fornecida pela indústria Cardon Indústria Química e foi realizado o processo descrito por Gandhi e colaboradores para a extração desse óleo. Então, num soslet foi colocado 250 ml de etanol a 95% e 30 gramas de casca da castanha de caju macerada. Posteriormente, esses dois compostos ficaram durante 6 horas nesse equipamento para a liberação desse óleo e, posterior, sofreu uma destilação para a recuperação do solvente e, assim, obter o óleo como produto. Então, o líquido da casca da castanha de caju foi obtido através desse método, com 40% de rendimento. Posteriormente, então, foi realizada uma análise HPLC de cromatografia líquida de alta eficiência para avaliar, né, quais seriam os compostos dentro dessa mistura. Lembrando que o líquido da casca da castanha de caju é uma mistura que possui diferentes constituintes quando observado de forma isolada. Então, para fazer essa análise de cromatografia, foi utilizado o equipamento Shimadzu LC6AD, com detector de matriz de diodo, uma coluna analítica Phenomenex Luna C18. Como fase móvel, foi utilizada metanol e água na proporção de 95 e 5%, 95 para 5%, e os espectros de HNMR foram registrados em CDCI e espectrofotômetro Bruker. Para a preparação, então, do sabão, né, que seria a mistura dos dois óleos, foi utilizado o hidróxido de sódio com água diluído em água destilada, e essa solução foi adicionada lentamente em 20 gramas de LCC e 80 gramas do óleo de mamona, que estavam em etanol. Então, após a ser adicionado lentamente esse hidróxido de sódio nessa mistura dos dois óleos, foi mantido em agitação constante, e após 15 minutos de agitação, então, o produto final foi obtido e foi armazenado, protegido da luz, para que, então, o sabão pudesse solidificar. Seria uma produção de sabão mesmo. Aqui eu trouxe uma imagem do próprio produto, que foi produzido pelos pesquisadores e pela doutora Juliana. Então, aqui todas as fases da obtenção, desde a casca da castanha de caju até o LCC como óleo, e após a mistura com óleo de mamona, que seria o sabão propriamente dito, que seria o produto avaliado nesse estudo. Que é o produto avaliado nesse estudo. Para o ensaio larvicida, foram realizados a manutenção e reprodução de matrizes dessa espécie no laboratório de insetos vetores da UFGD, sobre condições controladas de temperatura, umidade e fotoperíodo. Os ovos foram depositados, então, em papel filtro por esses adultos e foram encaminhados, então, para o FMS para dar continuidade nas pesquisas. Então, esses ovos foram colocados em bandejas com água e ração macerada para eclosão. Após 5 dias dentro dessa bandeja com alimento, as larvas eclodiram e chegaram no terceiro insta, que seria o insta necessário para a realização dos ensaios larvicidas. Então, foram utilizadas em beckers com 20 ml de solução, 25 larvas por réplica. Esses ensaios foram realizados em quadriplicata, totalizando 100 larvas por tratamento. E os tratamentos foram controle negativo, utilizando água destilada. Como controle positivo, se utilizou o Temefos a 0,012 mg por litro. O Temefos é também um larvicida sintético utilizado no combate dessas larvas. E foram utilizadas 3 concentrações do TALCC20, a fim de avaliar esse efeito larvicida do composto, de 0,05, 0,5 e 5 mg por litro. Também foi avaliado o efeito residual desse composto, e para isso foram utilizados 3 tratamentos, um com controle negativo, que seria água potável, e 2 concentrações do TALCC20, que é 5 mg por litro, que seria a concentração de uso, que teria efeito larvicida,
e vezes 10, que seria a extrapolação, né, desse valor, que seria então 50 miligramas por litro. Para esse ensaio foram realizados em beckers com 30 ml de solução e 20 larvas por réplica. Para avaliar então esse efeito residual, a mortalidade dessas larvas era avaliada a cada 24 horas de exposição e fazia-se a contagem diária dessas larvas e a reposição, conforme elas iam morrendo, até o não ser mais observado efeito larvicida. Então, essas larvas, esses beckers com essas soluções, eles continuaram durante alguns dias, até não ser mais observado efeito larvicida sobre as novas larvas que eram adicionadas nele. Em relação ao desempenho reprodutivo, teratogenicidade e teste de micronúcleo, foi realizado o ensaio com camundongos suíços. Os animais experimentais eram 30 fêmeas e 15 machos. Esses animais eles ficaram sob aclimatação em condições controladas de temperatura, fotoperíodo e alimentação controlada, com ração e água. Foi realizado, então, o acasalamento desses animais, onde era um macho para 2 fêmeas, e a detecção da gravidez foi baseada na formação do tampão vaginal nas fêmeas. Então, após as fêmeas estarem prenhas, foram divididos 3 grupos experimentais com elas, cada grupo com 10 animais. Então, dentre os 3 grupos, um deles era o grupo controle, onde elas eram alimentadas normalmente, numa quantidade de 0,1 ml a cada 10 gramas, né, com água de forma oral, e existiam os grupos que recebiam o tratamento, o D1 e o D2. O D1 era tratado com 5 miligramas por quilograma do TALCC20, de forma oral também, e o D2 era o tratamento era 50 miligramas por quilograma desse composto, TALCC20, também de forma oral. Para, então, a avaliação do desempenho reprodutivo e a teratogenicidade, a eutanásia desses animais aconteceu no 18º dia de gestação. As fêmeas elas foram eutanasiadas com deslocamento cervical, porque para não utilizar nenhum tipo de composto químico, né, nenhum anestésico, para que não tivesse efeito nos testes posteriores, uma vez que ia se realizar ainda o teste de micronúcleo e poderia ter algum efeito sobre as células desses animais. Já os fetos, como não realizaria nenhum estudo de micronúcleo, seria só questão da teratogenicidade, não teve problema e eles foram eutanasiados com isoflurano, que é um anestésico. Então, nessas fêmeas foram coletados alguns órgãos para avaliar se tinha algum tipo de toxicidade ou não, foi o baço, coração, fígado, pulmões e rins. Então, esses órgãos eles foram pesados. E também foram pesados os fetos e as placentas. Dentre tudo isso, os parâmetros avaliados, então, foram a viabilidade fetal, a taxa de perda pós-implantação, a taxa de reabsorção, o índice da placenta e a razão sexual. E a avaliação do peso fetal era classificado, tinham 3 tipos de classificações, que seria peso adequado, quando estava dentro do peso médio do grupo controle, baixo peso, que seria o peso corporal inferior ao peso médio do grupo controle, e o excesso de peso, que seria o peso corporal superior ao peso médio do grupo controle, levando em consideração sempre o peso do grupo controle. Então, o estudo com os fetos, para a realização desse ensaios de teratogenicidade, os fetos eles foram divididos aleatoriamente em 2 subgrupos, um para análise visceral, onde esses animais eles foram fixados em solução de Bodian durante 7 dias, e depois foi feita a microdissecção com cortes em regiões específicas para avaliação, que seria do tórax, abdômen e a cabeça. E também foi feita a análise esquelética, onde esses animais eles passaram pela técnica de vermelho de alizarina, com modificações. Eles ficaram fixados em acetona durante 7 dias, depois foram eviscerados, depois eles ficaram em soluções de KOH mais alizarina, que é um corante, durante 4 dias, e a cada 24 horas ocorria a
a cada 24 horas ocorria a troca dessa solução, a renovação, na verdade, e depois desses 4 dias, então, eles foram colocados em uma solução clareadora durante 7 dias, e também ocorria a renovação dessa solução clareadora a cada 24 horas, nesse período de 7 dias. Um ensaio de micronúcleo seguiu o protocolo de Hayashi e colaboradores com modificação. Inicialmente, 20 microlitros de sangue periférico foram coletados. Foram colocados em lâminas já anteriormente coradas com laranja de acridina. Essas lâminas, então, elas foram colocadas lamínulas nela, e elas foram guardadas durante 15 dias em freezer a menos 20 graus Celsius. Para avaliação, foram então avaliadas 2.000 células por animal em microscópio de epifluorescência em 400 vezes. Só destacando aqui, né, o micronúcleo, então, seria essa questão da estabilidade genética, aonde a célula, durante a sua duplicação, ela pode sofrer um efeito externo, que no caso aqui seria, então, a investigação de saber se o TALCC20 está causando esse tipo de efeito, que seria um erro durante a divisão, onde esse erro geraria a formação de um micronúcleo, podendo ser tanto aneugênico, onde durante a divisão perde-se um cromossomo inteiro, formando um micronúcleo um pouco maior, ou clastogênico, que seria a quebra parcial de um cromossomo, formando um micronúcleo um pouco menor, mas ambos são classificados como micronúcleo, e eles demonstram, né, algum tipo de problemática nesse processo de divisão. Para as análises estatísticas, os dados foram apresentados com médias e erro padrão, e foram avaliados de acordo com a natureza da sua distribuição. Então, para as distribuições normais, né, os testes paramétricos, foram utilizados a ANOVA com o teste de Tukey, e para os não paramétricos, o teste de Cruz-Kawali com posteriori de Dan. O teste do Q² também foi utilizado para comparar as frequências entre os grupos controles e o experimental, com nível de significância de 0,05. Em relação aos resultados, ainda na obtenção do produto, foi observado os seus constituintes isolados, o ácido anacárdico, cardanol e cardol. Foi visto que o LCC natural extraído nesse estudo, ele era predominantemente composto por ácido anacárdico, posterior de cardanol, e tinha o seu constituinte menos presente seria o cardol, que seria aquele constituinte que tem um maior efeito larvicida. Aqui é a análise de cromatografia do HPLC, obtido do LCC natural também, mostrando as faixas de cada um desses compostos isolados, a faixa 1, 2, 3 representando o cardol, 4, 6 e 8 o cardanol, e 6, 7 e 9 o ácido anacárdico. Em relação ao efeito larvicida, o grupo controle não teve nenhuma mortalidade, seria aquele grupo tratado, as larvas tratadas com água destilada. O controle positivo, que seria o temefose em 0,012 mg por litro, teve 100% de mortalidade. E em relação aos 3 tratamentos com o TALCC20, a menor concentração de 0,05, ela não se diferiu do controle negativo e se diferiu do controle positivo. A concentração intermediária, ela se diferiu de ambos os controles. Já a maior concentração, que foi de TALCC20, que é de 5 mg por litro, ela não apresentou diferença significativa do controle positivo. Então, esse resultado demonstra que nessa concentração, o TALCC20, ele resulta na mesma resposta padrão ouro do temefos como um larvicida. Essa tabela mostra a porcentagem das larvas de uma forma um pouco mais detalhada, que seria em questão de horas de exposição. E é visto que em 3 horas, tanto o temefos, tanto a maior concentração do TALCC,
TLCC20, que é a de 5 miligramas por litro, já haviam matado 100% das larvas. Então, realmente, é uma resposta muito similar desses dois compostos. Lembrando que o Timefos é um composto sintético e que já existem vários estudos mostrando problemáticas na utilização desse produto no meio ambiente, e o TLCC20 vem seguindo aqueles princípios de produtos menos agressíveis e da química verde de forma geral. Em relação ao efeito residual, foram avaliadas duas concentrações, a de 5 ppm e a de 50 ppm. Foi visto que até o terceiro dia de renovação dessas larvas, a concentração de 5 ppm matava 100% delas, e isso, a partir do terceiro dia, então, começou a decair, e ela parou de ter total efeito no 13º dia. Então, a partir do 13º dia, 5 ppm de TLCC20 já não tinha efeito nenhum sobre as larvas. Já na extrapolação, que seria de 50 ppm, até o 22º dia, ela matava 100% das larvas, então tinha um efeito total aí em mais de 3 semanas de exposição, e esse efeito foi decaindo, então, a partir desse dia, e foi observado efeito até o 36º dia. Então, a partir do 36º dia, também já não apresentava efeito nenhum a concentração de 50 ppm. Em relação aos parâmetros relacionados ao desenvolvimento do crescimento e peso dos órgãos das fêmeas tratadas com TLCC20, inicialmente, apesar de ter sido distribuído de forma aleatória, foi observado que as fêmeas que estavam no grupo controle, inicialmente elas já possuíam um peso maior do que as fêmeas que haviam sido tratadas com TLCC20. Entretanto, ambos os grupos apresentaram um crescimento regular. Foi visto só diferença significativa no peso do útero, onde as fêmeas tratadas com a maior concentração de TLCC20, que seria 50 miligramas por litro, apresentaram uma diminuição da média em comparação ao controle. E em relação aos órgãos, o peso dos órgãos que foram coletados, que é o coração, pulmão, baço, rim e fígado, foi visto um aumento do peso dos pulmões para o grupo com menor concentração de TLCC20 e uma diminuição do rim e do fígado para esse mesmo grupo, quando comparado sempre ao controle. Na avaliação do desempenho reprodutivo em relação aos parâmetros reprodutivos para as fêmeas tratadas com TLCC20, o número de implantes fetos vivos, fetos vivos e mortos, números médios de fetos, peso placentário e razão sexual não diferiram do controle. Então, para esses parâmetros, não apresentou diferença alguma o controle com os dois grupos tratados com TLCC20 nas duas concentrações. No entanto, ocorreram a diminuição de alguns outros parâmetros, como, por exemplo, a diminuição na taxa de viabilidade fetal, perda pós-implantação e peso do feto. Entretanto, o peso dos fetos nos grupos experimentais, apesar de essas diferenciações, quando comparados estatisticamente com o controle, o peso dos fetos dos grupos que estavam sendo tratados com TLCC20 também foi considerado adequado para a idade gestacional desses indivíduos. Em relação à relação e frequência de malformação externa nos fetos, foi observada malformação nos membros externos, embora não foi apresentada diferença significativa para nenhum dos grupos. Então, apesar de ter sido observada essas malformações, não apresentou diferença significativa os grupos tratados com TLCC20 do controle. Em relação à frequência da malformação viscerais dos fetos, também não foi observada diferença significativa dos grupos tratados com TLCC20 do controle. Então, em relação a essas malformações viscerais, que seriam todos esses parâmetros, eles não apresentaram diferença significativa. Já a malformação esquelética, que seriam, lembrando que a malformação visceral e esquelética seriam aqueles
dois subgrupos, né, de fetos que foram divididos e passaram por aqueles procedimentos, metodologias diferentes para avaliação desses parâmetros. Então, para a parte de malformação esquelética, foi observado foi observada diferença significativa, na verdade, entre os grupos tratados com o controle, em relação à redução da ossificação registrada no palato e pré-esfenoide. Os demais parâmetros não apresentaram diferença dos grupos tratados com TALCC20 e do controle. Opa! Então, só dando um gancho na discussão, foi visto que a relação custo-benefício da utilização desse composto, com essas observações vistas no desempenho reprodutivo e desenvolvimento embriofetal, ainda é positiva a utilização do TALCC20, ainda acaba sendo benéfico quando comparado, né, com outros compostos que são utilizados, como temefós e diflubenzuron, e já são relatados efeitos muito mais severos em relação à saúde reprodutiva e efeitos teratogênicos. Em relação ao ensaio de micronúcleo, o TALCC20 não apresentou mutagenicidade, uma vez que os grupos experimentais não apresentaram diferença significativa do controle. Bom, levando em consideração tudo isso, então, o TALCC20 ele pode ser considerado um larvicida eficaz, uma vez que ele teve a mesma resposta do que um larvicida sintético que é classificado como padrão ouro para o efeito em larvas, e ele não induz danos genéticos nesses animais, uma vez que não foi apresentado micronúcleos significativos em comparação ao controle. Em relação ao custo-benefício, levando em consideração o desempenho reprodutivo e desenvolvimento embriofetal também, é uma relação positiva a utilização do TALCC20 com os resultados observados em camundongos suíços. E dessa forma, então, esses dados eles indicam que o TALCC20 é um produto importante para ser explorado como um larvicida natural, e eles podem sim ser empregado no combate desses vetores, diminuindo dessa maneira a transmissão de todas essas arboviroses e resolvendo, de certa forma, parcialmente, todo esse problema de saúde pública gerado por essas doenças. Obrigado. Felipe, obrigado aí pela sua apresentação, pela sua brilhante apresentação. E aí agora nós passamos para a segunda etapa, né? Peço que você coordene o chat para direcionamentos relacionados aos questionamentos. Eu vou ter que sair da apresentação, só nem tinha pensado isso na hora que a gente acordou, mas acho que não tem problema, né? Que daí eu ficaria aí no chat. Só. Eu chamo o pessoal que fica mais fácil, então. Quer que deixe a apresentação exposta? Isso, acho que fica melhor, por enquanto. Se eu precisar, a gente retira. Tá aí, se tiver dúvida e questionamento, peço que se inscrevam no chat para não precisar ficar ligando o microfone e aí eu vou chamando cada um, tá bom? A primeira pessoa a questionar aí é a Milena. Oi, bom dia. Mirei, quero te parabenizar, a sua apresentação foi muito boa, tá? Adorei os seus slides, caprichou aí. Obrigado, Melão. E a minha dúvida, eu acho que não seria para você e para a Juliana também, que é em relação a como que fez aquela avaliação da perda do potencial larvicida. Se eu não me engano, foi no slide 20. É que foi falando, né? Conforme foi passando o tempo, ele foi perdendo esse efeito larvicida, certo? E aí eu queria entender como que foi feita essa avaliação, como que eles determinaram essa perda de efeito. Enfim. Juliana, você quer ir respondendo? Eu posso falando? Posso responder, mas se você quiser falar, depois eu Não. Fique à vontade. Então, esse trabalho é do efeito residual. Então, eu coloquei, diluí, né, o meu composto, coloquei lá no becker, e aí eu tive que manter a criação das larvas no laboratório. Então, eu ia lá,
Comecei 7 horas da manhã, coloquei a larva lá. No outro dia, após 24 horas, eu voltava lá nos Beckers, nas 3 concentrações que eu havia colocado, e contava quantas larvas tinham morrido e quantas tinham sobrevivido. Aí eu tinha que tirar tudo do Becker. Aí você colocava larva de novo. Tudo de novo, 7 horas. Entendi. No outro dia, 7 horas da manhã, o mesmo processo. Então, durante todo o período desse efeito residual que durou aí mais de 20 dias, que é da dose maior, então eu tive que manter a criação de larvas no laboratório. Eu não podia deixar perder as larvas do terceiro estágio. Todo dia eu tinha que trocar. Ah, tá. Então você trocava diariamente aquelas larvas. Então, morrendo Diariamente. aquela quantidade, você ia lá, tirava e colocava novas larvas. Colocava nova larva. Entendi. Marcava, né, dia 1. Tá? Na minha concentração 5, morreu nenhuma larva. Na concentração 50, morreram todas, né, por exemplo. Aí anotava, tirava todas as larvas sem trocar o líquido do Becker. Mantive o mesmo. Aí pegava as larvas novas e colocava lá dentro, todo dia. Tá. E você, não sei se você discutiu no trabalho alguma coisa relacionada ao porquê dessa perda desse efeito? Não, nesse trabalho não. A perda desse efeito nós começamos a estudar no meu doutorado, né, que é sobre a ação, expressão gênica, como que o produto perde efeito, qual que é o efeito dele na larva, só que aí nós fizemos com biologia molecular, só que esse trabalho é do meu doutorado, né, porque eu continuei, eu dei sequência no meu doutorado, só que não está pronto ainda, né, não está publicado esse trabalho. Tá. É porque se vocês pensam em efetivar esse produto, vocês têm que tentar melhorar esse aspecto, né? De tentar evitar a perda desse potencial larvicida para realmente conseguir ter uma boa utilização aí como larva. E aí eu perguntei em relação a como foi feito esse teste, né, para avaliar essa perda desse potencial larvicida, porque a primeira coisa que me veio na cabeça é, será que essa larva não está tendo, sei lá, resistência, causando uma resistência, né? Então, isso foi a primeira coisa que eu pensei. Mas como você tira as larvas e coloca novamente, não tem como acontecer isso, né? De imediato, nós não teve resistência, né? Assim, pensando assim, mas não dá para saber ainda, né? Porque o produto é novo. No meu doutorado, eu comecei a colocar em campo, na prática mesmo. Né? Então, assim, eu já vi que o resultado é um pouco diferente do que a gente estava acostumado em laboratório. Que a larva do laboratório, ela é lindinha lá, né? Eu cuido dela, tem luz, a alimentação, tudo controladinho. Agora, em campo, é totalmente diferente. E elas são mais resistentes. Tanto que o meu produto em campo, ele não mata 100%. Eu peguei ambientes e locais que não matavam. Toda vez que eu voltava, ainda tinha larva. E aí, então, são estudos que vai ter que continuar no laboratório, porque eu não sei se a larva, se é só específico daquele lugar que ela está resistente, se é por conta do produto, entendeu? Então, assim, foi acontecendo muitas dúvidas no decorrer depois, né, na continuação. Sim, realmente a análise in situ é bem diferente do que a gente está acostumado em laboratório, né? Tem muitas variações. Totalmente diferente. Mas já estou meio que ansiosa aí para saber os resultados do seu doutorado. Parabéns, Juliana. Obrigada. Juliana, aproveitando o gancho aí da pergunta da Milena, ela perguntou em relação às larvas, né? Estava todos os dias. E em relação ao líquido, porque durante esses 20 dias você controlava, tipo, evaporação, alguma outra variável, tipo, ia repondo esse líquido de algum tempo, ou alguma coisa do tipo? Na dose de 5 miligramas, como durou 13 dias, né, o efeito, eu não precisei repor. Eu vi que evaporou um pouquinho, eu estava observando, mas ainda deu para manter. Agora, o outro, como demorou bastante, eu vi que começou a evaporar, né? Quem estava me orientando eram as alunas do professor Eduardo Arruda, né? Que eu aprendi com ele fazer esses testes, e as meninas que iam me orientando. Sim. E aí eu perguntei, aí a orientação foi que eu repus. Acho que, se eu não me engano, foi 2 vezes que eu tive que repor, porque durou muitos dias. E aí evaporava o líquido. Então, mas aí eu não tirava tudo do Becker. Evaporou 5 ml, só completava isso, aqueles 5 ml, porque senão ia ficar muito pouquinho, e aí eu acho que eu não teria mais o resultado que eu estava esperando. Porque aí eu ia colocar 10 larvas, por exemplo, em 3 ml de produto. E aí eles pediram para então que eu fosse repondo. Acho que mais umas 2 vezes, se eu não me engano, só. Eu precisei colocar. Mas só na dose de 50, porque demorou bastante. Beleza. E aí evaporou, não teve jeito. Certo, obrigado, Juliana. Lucilene? Bom dia. Primeiramente, parabéns, Felipe.
pela sua apresentação, muito boa, como sempre. E também parabéns pela Juliana, pelo trabalho, né? Um trabalho muito interessante, bem assim, completo, grandioso, né? Você fez várias etapas. A Milena já deu uma antecipada na minha pergunta, mas a pergunta vai ser direcionada à Juliana. Juliana, quando a gente faz teste, como você falou, em laboratório, a gente tem todo o controle, tem a proporção, né, do líquido, ou seja, tem a proporção do recipiente que você vai induzir o seu composto. Mas aí a gente pensando no ambiente in situ, como que você pensa em fazer essa aplicação em ambientes lênticos, de grande proporção, que você sabe que tem as larvas? Como que você vai avaliar a proporção para induzir esse composto, esse larvicida? Não pode ser nem pouco e nem muito, senão você também pode causar alguns danos, né? Porque você faz o teste em relação à proporção do larvicida em determinadas concentrações em um ambiente. Aí, como que você vai fazer esse cálculo para saber como será aplicado e como você vai aplicar? Então, como eu disse, eu comecei no meu doutorado, já fiz, né, no meu doutorado em campo. Eu usei igualzinho no laboratório, porque era a primeira etapa. Então, eu chegava na casa, né, eu trabalhei com os agentes de endemias, né, então a gente ia até a casa, até o morador, aí encontrava o foco. Então, né, um exemplo, o morador tem o hábito de armazenar água da chuva, ele tem uma caixa no fundo do quintal dele, que estava lá com, sei lá, 500 litros, a caixa de 500 litros, mas às vezes ela não tinha 500 litros, mas os agentes de endemias, eles estão acostumados a cubicar, eles chamam cubicar, a calcular a quantidade de água no recipiente. Então, eles me ajudavam, eles já cubicavam, falavam, tem 300 litros aqui, por exemplo, e aí eu colocava 5 miligramas por litro. Então, eu já levava pesado nos saquinhos, né? Claro, tinha que pedir autorização do morador para participar e tudo, porque como residual é 13 dias, eu tinha que ficar voltando na casa. Eu avaliei durante 6 meses. Aí eu pesava a quantidade, 5 miligramas por litro, ia lá e colocava assim, em cima da caixa. Então, a primeira etapa foi essa avaliação que nós fizemos, como no laboratório, né? Mas é aquilo que eu disse, nós vamos ter que continuar, porque 13 dias, nós vimos que já é um pouco inviável, entendeu? Porque o agente de saúde, ele não consegue voltar de 13 em 13 dias na casa. Entendi. Então, já é uma coisa que nós vamos ter que começar, adaptando, tá? Para poder usar ele. Entendi. Por exemplo, tem muitos ambientes, como represas, que são meio que desativada, abandonada, e acaba sendo criador de larvas. Aí, como que você vai fazer uma dimensão para inserir o larvicida? Então, toda vez que visitar, tem que calcular, não tem jeito. Toda vez que voltava na casa para visita, mudava essa concentração, mudava a dimensão, e aí tinha que fazer todo o cálculo de novo para colocar a quantidade certa. Entendi. E você já patenteou o produto? Está depositado, né? A patente foi depositada. Entendi. E como que iniciou essa ideia, Juliana, de investigar o potencial, né, da casca da castanha, do caju, desenvolver esse produto? Como que propulsionou essa ideia? Então, essa ideia ela começou com o professor Adilson, né, que é o professor de Química, do Laboratório de Química, né, da UFMS. O laboratório dele ele já tem por hábito, né, trabalhar com o LCC, Cardol, Cardanol, com os compostos separados. Eles têm vários estudos. Se você entrar no Lattes, né, do pessoal do grupo dele, eles têm muitos estudos separados. E aí, na literatura, eles viram a atividade larvicida desses compostos. E aí, então, eles pensaram, vamos fazer uma coisa diferente. E aí, misturaram o LCC com óleo de mamona, porque o óleo de mamona tem abundância no país e não tem muita utilização. Sim. Então, eles decidiram fazer essa mistura e uma reação de saponificação. Que o Felipe até falou na apresentação o motivo, porque senão eu crio uma película em cima da água, por conta que é um óleo, e aí eu não sei, a larva pode ter morrido por asfixia, por exemplo, e não por conta da ação do meu produto. Então, o sabão eu sei que ele vai diluir na água. E o professor Adilson, ele trabalha sempre em parceria com o professor Rodrigo, que era o meu orientador, que nós trabalhamos com os ensaios de toxicidade. E aí, quando o professor Adilson viu que poderia ter esse trabalho, e ele
sim, poderia ter atividade de larvicida, então ele entrou em contato com o professor Rodrigo, porque aí não ia adiantar eu ter um produto larvicida que funciona, mas se ele for tóxico para o ser humano. Então, aí nós juntamos a parceria para fazer o trabalho. Aí começou com o ensaio pré-clínico, né, que é esse do artigo que está publicado, e depois o clínico de fase 1, que é o que eu fiz no meu doutorado, que é o que foi feito em campo. Ai, que interessante, muito legal, porque além de você tirar um resíduo, né, que seria depositado no meio ambiente, que é a casca da castanha do caju, tudo bem que aqui na nossa região nós não temos muito, lá para o Nordeste, né? No Nordeste que tem grande bastante, escala, então você está utilizando um produto que ia acabar, né, gerando alguns tipos de poluentes e em benefício a combater, minimizar, né, todos esses danos que nós temos em relação aí a essas larvas. Uhum. Nossa, muito legal, parabéns, Juliana. Obrigada. É bem assim. Obrigada. Fiquei muito animada, né, com a proposta para resolver esse problema, né, tão sério aí no Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste, né. Muito legal mesmo, parabéns. Obrigada. Natália, você pode abrir o microfone para fazer o questionamento ou você quer que eu questione aqui, que você colocou no chat? Pode ler, Bruno. A Natália pediu para perguntar se existe alguma preocupação relacionada a essa redução da viabilidade fetal e também redução do peso. Isso, de alguma forma, poderia ser algum impeditivo para que esse produto pudesse ser utilizado, ou esses resultados não são tão alarmantes ou não apresentam alguma relacionada à viabilidade do produto? De início, quando você olha e vê essa redução, a gente já pensa, opa, aqui tem que prestar bastante atenção. Mas aí toda vez que você faz essa análise desses parâmetros, é um conjunto. E aí, quando eu chego lá embaixo, que fala daquela parte de adequação do peso, então, que é aqui, isso, aí mesmo, eu percebo que os fetos, eles estão com peso adequado para a idade gestacional. Então, é um dado que, por mais que ele sugere atenção, hora que ele nasceu, ele está adequado. E aí, eu vou correlacionar lá na frente. Então, eu não tenho malformação visceral, eu não tenho malformação externa, e eu não tenho malformação esquelética. Então, eu posso considerar ele seguro. Era isso, Natália? Era sim, muito obrigada. Sabrina? Olá, bom dia a todos. Bom dia, Juliana. Bom dia. Felipe, primeiramente eu gostaria de parabenizar o Felipe pela apresentação. Parabenizar também a Juliana pelo artigo excelente, muito interessante, tem muito a ver com o que a gente trabalha aqui no grupo. E, Juliana, eu gostaria de saber um pouquinho sobre os bastidores. Assim, como que foi a escolha da revista? Por que escolher a PLOS ONE, né, que é uma revista assim, mais interdisciplinar, em vez de uma revista, por exemplo, da área da toxicologia ou de inseticidas? Como que foi essa escolha? E assim, quais que são os próximos passos que você, como doutoranda e também do seu grupo de pesquisa para esse surfactante? Bom, a revista, assim, quando saiu, eu não vou nem mentir, hein? O pesquisador está acostumado. Quando saiu esse trabalho, que a gente viu esse resultado, eu falei assim, uau, nós temos um super trabalho. A gente começou lá em cima com revista de fator de impacto 8, 7, sabe? Só que aí nós vai tomando pau, né? Tomando pau do revisor, e aí nós fomos descendo. Até para Green Chemistry eu mandei para revista só de inseticida. Só que aí, o que acontece? Eles recusavam, uns recusavam porque, já tem publicação do LCC, a revista é muito grande. Eles não entendiam a diferença do nosso trabalho, que era uma mistura com óleo de mamona e LCC, e aí os revisores recusavam. E aí a gente foi descendo de revista. Ou então a revista falou assim, é um trabalho com larvicida novo, mas vocês têm toda uma parte de toxicidade, teratogenicidade, aí não podia. E aí eu tentei primeiro, antes da PLOS ONE, tem uma PLOS que é só para doenças negligenciadas.
Aí eu tentei, eles também recusaram pelo mesmo motivo. Já tem muito trabalho do LCC, eles também não tinham entendido o diferencial do trabalho, que era uma mistura. E aí, então, eu publiquei, tentei na PLOS. Só que aí nós mudamos, né? Fizemos um resumo e a cover letter para que o editor entendesse o diferencial do nosso trabalho, que era essa mistura. E aí foi onde eles aceitaram. E assim, a PLOS foi escolhida porque o Rodrigo sempre dizia assim para mim, meu sonho era publicar na PLOS, você vai ter que conseguir. E aí eu consegui publicar, né? Foi uma festa no laboratório, levei um bolo, coloquei uma velinha de A1, sabe? Nossa, foi... E aí, para o futuro, agora, como eu disse, eu comecei, né, esse trabalho todo de campo no meu doutorado, só que eu terminei o doutorado, né? O prazo acabou, a bolsa acabou, a gente tem que defender. Aí eu defendi meu doutorado, só que precisa continuar os estudos, porque é aquilo que eu falei, eu fiz com a dose que nós determinamos larvicida, que é de 5 miligramas. E ela é 13 dias, então, pensando num possível produto que o Ministério da Saúde vai utilizar, eu não vou ter funcionário, não vou ter agente de endemias para passar de 15 em 15 dias nas casas, porque o ciclo deles é 2 meses. Então, eu teria que usar a outra dose. Então, aí eu começo o estudo todo de novo, porque eu não coloquei só o larvicida na casa, eu coletava também a urina do participante da pesquisa e um pouquinho de mucosa oral, porque eu queria saber se esse morador, porque se ele tem armazenado água, ele coloca a mão nessa água, ele lava a louça, ele lava a verdura. Eu queria saber também se o produto está sendo tóxico. Então, eu tenho um resultado com a dose de 5 miligramas, que se eu for pensar, ela não é viável para o Ministério da Saúde, por exemplo, por conta dessa logística. Eu teria que usar de 50, então eu tenho que começar todo um estudo de novo. Porque aí eu não sei se a dose de 50 vai fazer mal para o morador. Eu sei que a de 5 não faz, porque eu já sei o resultado. Não tive problema com ninguém. Mas e a de 50? É uma dose 10 vezes maior. Então, preciso continuar isso aí. E também o resultado que não está pronto, que eu comecei a fazer, é sobre o mecanismo de ação, que é aquilo que eu havia falado. Como que o meu produto age? Como que ele mata essa larva? Então, essa é a continuidade do trabalho agora, para depois pensar, né, em essa patente ficar pronta, e aí mandar para cima, né? Que eu acho que aí seria o próximo passo, é já mandar para a Anvisa, para avaliar os resultados. Mas eu acredito que o Rodrigo vai pôr um outro aluno agora, porque como eu terminei, para dar continuidade nesse trabalho. Muito interessante, Ju. Juliana, é porque o nome Pode chamar de Ju. Juliana. Pode chamar de Ju, eu prefiro. Eu gostei muito do trabalho, realmente, e eu espero que dê tudo certo e que, de certa forma, você continue, né, participando, porque foi incrível mesmo. Obrigada. Alguém mais quer fazer algum questionamento? Posso passar a palavra para o Felipe e dar o encerramento? Guilherme? Eu tenho uma pergunta. Juliana, durante os testes, o composto foi aplicado nos ratos suíços via oral. Uhum. Você chegou a pensar em aplicar o composto diretamente na via sanguínea? Para saber se os resultados poderiam ser totalmente diferentes? Eu não pensei em aplicar na via sanguínea porque eu trabalhei com teratogênese. Então, eu preciso dar na boca. Teratogênese é só via oral. Porque eu preciso ter certeza que a mãe tomou e atingiu o feto. Porque eu preciso atingir o feto, entendeu? É por conta do protocolo do ensaio de teratogênese, entendeu? Por isso que, em momento nenhum, a gente pensou em dar direto na corrente sanguínea. Sim, Aí tem que ser só via oral. Porque eu preciso avaliar o feto. Tainara, você quer fazer a pergunta ou quer que eu faça? Pode fazer, Bruno. A Tainara quer saber, Juliana, se você saberia dizer se o produto, né, que vocês estão trabalhando traria alguma consequência significativa para o meio ambiente, se foram realizados alguns ensaios ou algum ensaio que demonstre essa toxicidade do composto em organismos aquáticos, por exemplo. Não, os resultados que nós temos com organismos aquáticos é o que do grupo de vocês, que nós fizemos em parceria, porque no laboratório nós não fazemos, eu nem sei fazer, nunca trabalhei. É aquilo que eu só tenho o que o Bruno fez, né? Pegou o composto e vocês realizaram aí. Esses são os resultados de ecotóxico.
Acho que o pessoal não sabe, né, que muitas pessoas não estavam no grupo, mas nós também temos um pezinho aí nesse trabalho da Juliana, não nesse que foi apresentado, né, mas quando o professor Rodrigo também é parceiro nosso do laboratório, né, e a Juliana nos enviou uma parte do produto para a gente fazer os ensaios ecotoxicológicos, que foi o trabalho de TCC da Milena, e aí a gente está finalizando os resultados para poder também contribuir nessa parte, Tainara. E aparentemente o produto não apresenta efeito ecotoxicológico com base nos resultados que nós já temos, né? Ele deu uma genotoxicidade em uma espécie de peixe, mas a gente testou com outra espécie e aparentemente nessa outra não. Então pode ser um efeito na espécie mesmo, né? Então não se caracteriza como um produto genotóxico porque ele causa um efeito pontual e não geral, como por exemplo, igual a Juliana falou, do problema que deu lá do crescimento do feto, mas isso não ocasionou, não acarreta numa destruição da cadeia No toda, contexto. inviabilizar a produção do meio. Certo, eu acho que já vou adiantar a hora também. Juliana, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação. Eu vou pedir para o Felipe encerrar, que eu acho que ele tem também algum questionamento, ele falar um pouco sobre como foi a experiência dele em relação à apresentação, mas como ele vai finalizar, antes dele finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí pela sua participação conosco, parabenizar o Felipe pela apresentação, acho que o trabalho trouxe algo diferencial para o nosso grupo, né? Sempre é bom trazer coisas diferentes para ser discutida, e como a Lucilene falou, acho que tudo tem um entusiasmo por trás de tudo isso, né? E saber que o trabalho está relacionado diretamente, né, com uma proposta de uma causa e realmente causa danos aos SUS, causa danos ao meio ambiente, é bastante importante, né? Tem um trabalho extremamente aplicado, né, da parte de vocês, e espero que vocês consigam, né, dar prosseguimento às atividades, como a Sabrina já falou também, e que realmente a gente consiga aí, né, finalizar o produto e consiga ter realmente um produto mais seguro, menos problemático para o meio ambiente, e tenha realmente uma efetividade, né, no combate dessas endemias aí que tem causado grande problema na nossa saúde. Tá bom? Tá, João. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem. Gostaria muito de parabenizar também o Felipe pela apresentação, muito didática, se vê assim que ele estudou de verdade o trabalho. Ele falou até de dano aneugênico e clastogênico, né? Que é um dano de micronúcleo, que é só quem trabalha com isso aí entende. Então, parabéns, Felipe, pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Obrigado, e pela Felipe. sua apresentação. Obrigado. E para finalizar, então, só queria agradecer também, não tenho nenhum questionamento, eu acho que o pessoal interagiu bastante, a gente tirou bastante dúvida de todos, e só agradecer mesmo. Obrigado pela presença, Juliana. Eu Obrigado. Para finalizar, eu também gostaria de agradecer os demais que se inscreveram, né, que estava algo fechado para o nosso grupo, a gente pensou em abrir para as pessoas de fora, aqueles que se inscreveram e participaram, e esperamos que vocês tenham gostado e que isso tenha contribuído de uma maneira ou outra para a formação de cada um de vocês, tá bom? Obrigado a todos uma boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.